Tem alguma coisa muito estranha acontecendo no mundo. Grandes incêndios atingem o Chile. Em apenas um dia, a Rússia registrou um volume de neve equivalente a 3 meses. Tsunamis foram registrados em diferentes regiões, tornados atingem áreas do Brasil, nevascas intensas nos Estados Unidos, podendo atingir temperaturas de até menos 45 graus. O Papa apareceu com um cavalo branco e uma reunião foi realizada agora por último, criada ali de um conselho de paz, onde tem um grande líder mundial ali, que é agora o seu líder vitalício. Bom, gente, não quero aqui, não posso afirmar que estamos no fim dos tempos, mas sei que o cenário atual se assemelha muito ao que é descrito em Daniel 9, Mateus 24 e o livro do Apocalipse, gente. Então a gente tem que abrir os olhos para o que está acontecendo no mundo. Jesus disse que preste atenção nos sinais. Haverão sinais no sol, na lua, nas estrelas, haverão sinais na terra. Então é necessário que a gente fique atento a esses tipos de sinais para que a gente não seja pego de surpresa. O cristão hoje não pode dormir. A igreja de hoje precisa acordar, porque ela está apática e dormindo. Então a igreja precisa receber um chacoalhão para prestar atenção no que está escrito na palavra de Deus. Bom, não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Mateus 24. Jesus estava alertando os apóstolos do que viria a acontecer, né? Quais seriam os sinais da volta dele. E Jesus, ele afirma com categoria, ele fala logo de cara para os discípulos dele, olha, eu não sei o dia nem a hora que serão essas coisas. Ele não sabe o dia que vai ser a volta dele. Ele afirma. Então a gente não pode aqui afirmar com exatidão que Jesus está voltando agora, mas que está muito parecido, está. E Jesus continuou: depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé, vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciado no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. E então virá o fim. Jesus já estava avisando para a gente ficar alerta. Jesus, ele fala na parábola das 10 virgens, que é para a gente se manter vigilantes e também para a gente manter as nossas lamparinas acesas com óleo reserva. Jesus nos alertou, mas também nos disse o que devemos fazer. E tudo está na Bíblia, na palavra de Deus. Jesus continuou: vocês verão um lugar santo, um grande terror, que falou o profeta Daniel, que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima de suas casas, no terraço, fuja logo e não entre para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Então Jesus, ele está nos alertando. Olha, o anticristo, o inimigo de nossas almas, vai vir para cima de tudo para quem se opor ao seu reinado. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo foi diminuindo.
Você não reparou que o tempo está passando mais rápido? Até os próprios cientistas dizem que a Terra está girando mais rápido e que o tempo está mais rápido. Então isso é um alerta também. E olha, Jesus falou ali sobre Daniel. Então vamos lá. O que o profeta Daniel falou sobre o final dos tempos? E é muito revelador, porque ele diz aqui, ó, sobre o anticristo, o que vai acontecer, os momentos que antecedem a guerra, a paz. Ele vai falar aqui com riqueza de detalhes. No fim desse tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. Aqui Daniel está falando, nessa parte aqui do Mateus 26, de Jesus. Fim desse tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente, mas vai voltar. Chegará um rei com o seu exército e destruirá toda a cidade e o templo. O fim virá como um enchente, trazendo uma guerra e destruições que Deus resolveu mandar. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos, mas quando passar a metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. Vou dar uma pausa aqui, gente. Vocês perceberam algo? Quando o anticristo estiver já reinando, dá a possibilidade da construção do templo em Israel. Lá em Israel já tem todos os utensílios do templo, tem lá tudo preparado para construir o templo, tá tudo pronto. Inclusive a novilha vermelha já está preparada. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo. Ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído conforme Deus resolveu. Ou seja, no livro de Macabeus fala sobre esse terror. No livro de Macabeus, o Antíoco Epifânio fez o sacrifício de um porco. Porco é impuro, Deus fala. Só pode ser sacrificado um cordeiro, né? Um boi de humano, sem defeito. E lá ele fez essa desolação da abominação, sacrificando um porco no templo de Israel. E onde aconteceu a revolta dos Macabeus. Se os Macabeus não tivessem se revoltado ali, olha, o povo de Israel teria sido exterminado por esse povo. Então, é muito importante vocês prestarem atenção e ler a palavra de Deus. O anjo continuou dizendo: neste tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todos os do povo de Deus, que tiverem os seus nomes escritos no livro da vida. Muitos dos que já tiverem morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. E você, Daniel, não conte nada disso a ninguém. Feche o livro com um selo para que fique fechado até o momento final. Muitos correrão de cá para lá procurando ficar mais sábios. Então eu vi 2 anjos de pé na beira do rio, um de um lado, outro do outro. Um deles perguntou ao anjo, vestido com roupas de linho, que estava acima do rio: quando é que todas essas coisas maravilhosas vão acontecer? O anjo levantou a mão para o céu e, em nome de Deus, que vive para sempre, disse: eu juro que tudo isso vai acontecer daqui a 3 anos e meio, quando terminar a perseguição do povo de Deus. Bom, então o antimessias ele vai fazer um acordo de paz que vai durar 7 anos. Na metade desse acordo, ele vai romper, né, com o povo judeu. E quando ele romper ali, esse acordo de paz, de repente ele vai perseguir o povo de Deus, né, sem dó nem piedade, gente. Mas eu não entendi muito bem. E por isso perguntei: por favor, me diga como é que tudo isso vai acabar? Ele respondeu: agora, Daniel, você pode ir embora, pois tudo isso deve ficar em segredo até o fim. Muitos serão postos à prova, e com isso se purificarão e se aperfeiçoarão. Os maus continuarão na sua maldade e nenhum deles entenderá o que está acontecendo, mas os sábios entenderão. Ou seja, eles ficarão numa escuridão, eles ficarão cegos. Deus diz que ele enviará
a quem não quis saber dele, não quis saber da verdade de Deus, que poderia ter salvo eles, ele enviará o poder do engano, para que seja enganado pelo maligno. Depois que os sacrifícios diários forem suspensos e o grande terror for colocado no templo, passarão 1290 dias. Felizes aqueles que continuarem fiéis a Deus por 1335 dias. Aqui tem duas datas, né? Passarão 1290 dias. Aqui ele já mostra felizes aqueles que continuarem fiéis por 1335 dias. Ou seja, a gente tem que permanecer fiel até o fim. Manter nossas lamparinas acesas. Ficar de vigília. Sacudir e acordar. Não dormir para as coisas de Deus. Se apegar a Ele. Fazer jejum e oração. A gente tem que acordar. E você, Daniel, continue firme até o fim. E você morrerá. Mas no fim, ressuscitará para receber a sua recompensa. Daniel, assim como todos os servos de Deus, aqueles que creem em Jesus, no seu coração, e não duvidar que ele morreu e ressuscitou para nos salvar, será salvo. É muito simples, mas para isso é preciso abandonar o pecado. É preciso sair das trevas e ir para a luz, que é Jesus. É preciso sair da areia e ir para a rocha, que é Jesus. Para que mesmo que venha o vento forte de um lado ou de outro, você não venha a cair, pois a casa que foi construída sobre a areia será destruída. A casa que foi edificada sobre a rocha, que é Jesus, não será destruída. Gente, tem uma coisa também que anda acontecendo comigo. Testemunho meu, eu venho acordando às 3 horas da manhã, já tem isso, tem muito tempo. E sempre que eu acordo, inicio a oração, repreendendo, toda a obra do maligno sobre a minha vida. Ou, se vem no meu coração, eu oro por outras pessoas também, parentes, amigos. E daí, gente, isso tem acontecido constantemente. E eu sempre pergunto, Senhor Deus, o Senhor está me acordando todos os dias às 3 horas da manhã. O Senhor quer falar comigo? Eis-me aqui. Aí começa a louvar, começa a orar e nada acontece, E nada acontecia. Até que um dia eu acordei de madrugada, orei, voltei a dormir, depois umas 4 e pouco da manhã. De repente, toca um som, parecia um som de uma turbina, Assim, pum! E aquilo clareou todo o quarto. Aí tocou mais uma vez. Tam, clareou todo o quarto. E mais uma vez ela tocou, pam, clareou todo o quarto. E eu me via deitado na cama e a minha esposa do lado. Na terceira vez, minha esposa levantou as mãos para cima. E eu acordei com o barulho dos meus cãezinhos uivando. E fiquei com aquilo, Fiquei pensativo sobre aquilo. Então, eu falei para minha esposa que todas as vezes, Deus me acorda e eu sempre peço para ele falar comigo, mas não ouço audivelmente a voz dele. Aí ela falou, olha, pega um caderno e começa a anotar. O que vier vem do Espírito Santo. Então, gente, eu comecei a anotar e incrivelmente comecei a escrever várias palavras e todas elas são para chamar a atenção da igreja. E isso está acontecendo todos os dias. Então eu estou postando no meu grupo de oração e estou postando aqui também para vocês aqui no canal. E eu vou compartilhar uma dessas mensagens aqui com vocês. Todas as palavras aqui, sempre que surgir uma mensagem como essa, eu vou colocar em formato de short ou de reels também aqui no canal. E também, às vezes elas passam de 4 ou 5 minutos, ela fica como vídeos ali no canal, beleza? Então sempre essa mensagem vem para mim por volta das 3 horas da manhã, às vezes 6 horas, que são horários bem simbólicos aí. Então vamos lá, gente. Agora é hora da gente acordar para o que está acontecendo. A palavra de Deus diz que no fim dos tempos ele vai levantar profetas, vai dar sonhos para anunciar a palavra de Deus. O amor do Pai é infinito. Ele sempre nos recebe de braços abertos quando abandonamos o pecado e nos voltamos para Ele com espírito reto, em temor e oração. Sua misericórdia se renova a cada dia. Todos os dias temos a oportunidade de buscar a presença do Pai. Todos os dias temos a oportunidade de sermos melhores uns com os outros. Nosso testemunho de vida é muito importante. Deve mostrar Jesus em nós, pois devemos copiar o Filho em tudo.
pois o Filho praticou todo tipo de boas ações, sejam em obras ou em palavras. Jesus foi duro com os religiosos, pois pareciam limpos por fora, mas por dentro estavam podres, e não praticavam o que pregavam, pois a fé sem obras é em vão. Por isso, que o nosso sim seja sim, e o nosso não seja não, pois qualquer coisa fora disso não vem de Deus. Pois quando o Filho do Homem voltar, ele fará como um pescador, que logo após jogar as redes no mar, arrasta para o barco a rede cheia de todos os tipos de peixes. E quando o pescador começa a separá-los, guarda para si os melhores peixes. Já os peixes ruins ele joga fora. Jesus disse que quando o Filho do Homem voltar com majestade e glória sobre as nuvens do céu, com os seus milhares de anjos, o rei se sentará em seu trono e colocará assim como um pastor de ovelhas, as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, e dirá às ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, tome por herança o que foi preparado para vocês desde o início de todas as coisas, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me deste o que vestir, era estrangeiro e me acolheste, estive na prisão e foste me ver, estava doente e foste me visitar. E os justos responderão ao Senhor Jesus: quando fizemos ao Senhor todas essas coisas? Então o rei lhes dirá: quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá aos bodes: apartai de mim, malditos do meu Pai, ide para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era estrangeiro e não me acolheste, estive nu e não me vestiste, estive doente na prisão e não foste me visitar. Então eles também dirão ao rei: Senhor, quando te vimos e não te servimos? Então o rei dirá: quando não fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, também não fizeste a mim? Então os anjos os lançarão no abismo, no lago de fogo que nunca se apaga, onde o verme nunca morre. Lá os gritos de desespero serão muitos e não serão ouvidos, pois não deram ouvidos à verdade que poderia ter salvo suas almas, preferindo os prazeres temporários deste mundo de escuridão. Vigiem, para que vocês também não sejam lançados no abismo, pois só entrarão na presença do Pai e do Rei Jesus os que vigiam. Então, estão sempre alertas para não caírem na armadilha de Satanás. Ele é astuto e com as suas falsas palavras enganou um terço dos anjos que vinham e ouviam o Pai que está no céu. Portanto, vocês que estão debaixo do principado de Satanás devem ficar mais alertas do que os anjos do céu. Os que buscam o Rei Jesus terão a sua proteção e serão salvos, e devem buscá-los não só em palavras, mas também em obras, esperança, amor e fé. Assim como as boas ovelhas que estão do lado direito de Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz aos que dormem. Então, gente, isso é muito sério. A palavra de Deus chama atenção para que a gente vigie. A palavra de Deus chama atenção para que a gente não ande nesse mundo de escuridão, apalpando as paredes e não encontrando a luz que é Jesus. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É necessário que a igreja de Jesus acorde. É necessário que a igreja de Jesus abandone todos os seus pecados e sigam. É necessário que você quer seguir Jesus, quer buscá-lo verdadeiramente, pega a tua cruz, larga todas as tuas más obras e siga Jesus com o coração reto, humilde de coração, em obediência ao Pai. Chegou a hora de você fazer a escolha entre o caminho estreito que leva à salvação, que é Jesus, ou o caminho largo, que já está em cima do muro. O muro já é de Satanás, gente. O caminho largo e espaçoso, que é esse mundo de escuridão, as vaidades, o orgulho, gente, isso só leva à escuridão e ao abismo profundo e à morte eterna. Então é o momento de você abrir os seus olhos para as coisas de Jesus, para o reino de Jesus, entrar em comunhão constante com o nosso Rei Jesus, que
nosso Pai. Não é momento de você perder tempo com entretenimento. Não é um momento de você perder tempo com as coisas desse mundo que serão destruídas, e sim focar na rocha dos séculos, que é Jesus. Pois o que tudo indica, não posso afirmar com certeza, mas é muito parecido, Jesus está voltando. É hora de manter as suas lamparinas acesas, esperando o seu patrão na porta, com óleo reserva, pois tudo indica que ele está voltando. Volte para Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Compartilhe esse vídeo se ele tocou no seu coração. Compartilhe com outras pessoas que estão dormindo espiritualmente falando. É o momento da igreja acordar. Esquece de se inscrever no canal, marcar o joinha e eu te vejo no próximo vídeo.